A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, dia 5 de setembro de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, cujo trimestre estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje, na lição de número 10, nós vamos ver acerca do cativeiro de Israel e o Reino do Norte. Nossa leitura bíblica está lá em 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 7, que diz assim a palavra de Deus. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou-a a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Vamos fazer uma pequena oração para iniciar a nossa meditação nesta passagem bíblica. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Nos ilumina neste momento, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar a lição de hoje em 3 aspectos. Primeiro, a situação geopolítica na época do rei Oséias, em Israel. Depois, a situação espiritual também daquele reino. E por último, como isso se aplica na nossa vida hoje. A geopolítica consiste nas ligações estratégicas internacionais dos países. Por exemplo, nós agora, dia 7 de setembro, nós vamos comemorar a independência do Brasil, que foi proclamada por Dom Pedro I em 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, onde ficou célebre a frase independência ou morte. Qual era a situação geopolítica do Brasil naquela época? O Brasil estava ligado a Portugal. Tinha sido uma colônia, agora era um reino. Porém, os portugueses não estavam contentes com essa situação e queriam novamente ter domínio total sobre o Brasil. Foi quando Dom Pedro I resolveu se separar definitivamente
de Portugal e proclamando a independência do Brasil. No tempo de Oséias, o 19º e último rei de Israel, o Reino do Norte, nós sempre temos repetido que depois da morte de Salomão, com a assunção ao trono de Roboão, seu filho, o reino se dividiu em duas partes: Reino do Norte, também conhecido como Israel na Bíblia Sagrada, e Reino do Sul, conhecido como Judá. O Reino do Norte agora chegou ao seu último rei. Isso de 732 a 722 a.C. Oséias reinou ali durante 9 anos. Naquele tempo, qual era a situação geopolítica? Haviam duas grandes nações no mundo. Ao sul de Israel, o Egito já estava na sua 25ª dinastia. E ao norte, vamos dizer assim, estava a Assíria, um reino poderosíssimo, cujo rei tinha domínio sobre Israel. O rei da Síria tinha já influência sobre o reinado de Oséias. Salmão-Nezer V, rei da Síria, cobrava impostos pesados do Reino do Norte. Qual foi a estratégia de Oséias? Oséias começou a se aproximar do Egito, ou melhor, o Egito começou a se aproximar de Oséias, porque o Egito temia que a Síria, que estava avançando com seus exércitos naquela região, também chegasse às fronteiras do Egito. E o Egito ofereceu alguma ajuda para o Reino do Norte, Israel, no reinado de Oséias, e Oséias aceitou achou que o rei do Egito iria solucionar aquela situação, e ele deixou de pagar impostos para o rei da Síria, o que fez com que o rei da Síria, Salmão-Nezer V, se voltasse furiosamente contra Israel, prendendo Oséias e levando o povo de Samaria para as suas terras, cativos. A situação geopolítica, e isso nós precisamos entender, é importante, ela recebe influência direta da situação espiritual. Deus abençoa o seu povo enquanto o seu povo está com ele.
Naquela época, Israel tinha se misturado com os costumes religiosos de outros povos e não era mais fiel a Jeová. O profeta Miqueias, que profetizou naquela época, diz lá, como podemos ler no livro deste profeta, no capítulo 1, 6 a 7, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou em recompensa de prostitutas se volverão. Então nós vemos palavras duras, essa não é a única, vários profetas profetizaram aquela situação, como Oséias, como Amós. Aquele cativeiro já estava sendo previsto pelos profetas, ou melhor dizendo, predito pelos profetas há muito tempo. Deus estava mandando avisos. Deus sempre manda avisos das coisas que estão para acontecer, avisando, olha, vocês larguem a idolatria, porque a idolatria vai causar a ruína de vocês. Mas o povo não deu ouvidos aos profetas de Deus e continuaram a se misturar com as religiões daquela época e não restou outra situação a Deus do que trazer julgamento sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel, que em 722 a.C., invadido por o Reino da Síria, é levado cativeiro e nunca mais vai se recompor. Como isso se aplica na nossa vida hoje? Na nossa vida espiritual. Religião vem da palavra religar. O objetivo é nos religarmos com Deus. Depois da queda de Adão no paraíso, o homem se afastou de Deus. Mas Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe um plano de religar o homem novamente a Deus. E isso só vem através da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Porém, isso parece que não é o mais importante para muitos religiosos. Há muitos religiosos mais preocupados com esta vida aqui na Terra do que com a vida espiritual, com o que vai acontecer após a sua breve partida deste mundo. E tem aparecido no meio do povo de Deus que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É a fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas, com sua reinterpretação de seus elementos. A palavra de Deus é clara, só a palavra de Deus, só a Bíblia Sagrada, contém a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Mas
por falta de conhecimento, por fraqueza espiritual, as pessoas foram se afastando da verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o catolicismo romano é uma religião que já se fundiu com as idolatrias dos tempos antigos. Aqui no nosso país, depois, nós sabemos, tivemos um período de escravidão. Vieram africanos para o Brasil com práticas que nós chamamos do espiritismo. Numa época que prevalecia em nossa terra o catolicismo romano, e os padres forçaram a comunidade africana, de origem africana, a se converterem ao catolicismo romano, mas não adiantou. Então eles trocaram os deuses do espiritismo, por exemplo, Ogum, São Jorge. E ali, embora eles tivessem por obrigação a práticas religiosas do catolicismo romano, mantinham em segredo as suas práticas oriundas do espiritismo africano. Assim também foi com os índios. E assim está sendo também com as igrejas evangélicas. As pessoas veem, por exemplo, a água benta da Igreja Católica. Agora é para os evangélicos o copo d'água em cima da televisão. A unção dos objetos praticadas no judaísmo, que nós vemos no Velho Testamento, foi modernizada com a unção de objetos em algumas denominações evangélicas. Esse sincretismo religioso já está estabelecido. Certa feita, na igreja que eu pastoreio, apareceu uma irmã para nos visitar. Não era uma irmã nova convertida, era alguém que nasceu no Evangelho. Conheci seu pai quando eu era novo convertido. E o seu pai era um crente fervoroso, um homem de oração, um homem de testemunho. Mas a sua filha agora, depois da morte do seu pai, já adulta, ela entra na igreja com um galinho de arruda atrás da orelha. Uma superstição antiga, uma mistura das religiões indígenas com as nossas religiões. Uma outra irmã que chegou a congregar conosco, a minha esposa, a irmã Marise, foi visitá-la e levou um susto,
Porque quando chegou na porta da casa dela, ela tinha aquele pingente de olho gordo, aquele olhão enorme, que é para proteger, segundo essas crendices populares, do olho gordo. Isso só para exemplificar, mas tem muitas outras práticas sincretistas que tomam conta já das igrejas evangélicas, para o nosso espanto. E temor, porque sabemos, como vimos neste caso aqui do rei Oséias de Israel, em 722 antes de Cristo, que Deus agiu com severidade para erradicar de vez a idolatria do povo de Deus. Hoje em dia, o povo de Israel ainda não aceita Jesus como seu Messias. Ainda está esperando o Messias prometido. Mas o povo de Israel nunca mais praticou a idolatria. Tenho receio que esta idolatria, este sincretismo religioso no meio das nossas igrejas evangélicas possam ser motivo de levantamento da ira divina para a purificação do nosso pensar e repensar as doutrinas bíblicas tão consagradas pela verdade. Meu irmão, minha irmã, que essa lição possa falar ao seu coração. A palavra de Deus é clara. Não se aplica a nós evangélicos nenhuma superstição. Nenhuma. O nosso Deus é um Deus direto. Nós fomos religados com Deus através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João fala, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo. Não precisamos de outros intermediários. A nossa vida para ser abençoada é através da oração, do jejum. Práticas cristãs que abençoam a nossa vida aqui na Terra. E não corta o nosso caminho para o céu. Portanto, se ainda há briga no coração do irmão, da irmã, alguma superstição que veio lá das antigas práticas religiosas, abandona isso. Abandona hoje mesmo, não deixe para amanhã. Para que Deus possa reverter a sua situação espiritual e te abençoar realmente de fato. E que a mão de Deus não venha sobre a sua casa. Que Deus te abençoe. Vamos orar, fazer uma oração especial pelos nossos pastores, pelas nossas igrejas, que entraram por este caminho. Ainda há tempo de arrependimento. Deus mandou profetas naquele tempo para que o povo se arrependesse. Deus ainda fala hoje, através da sua palavra, para que voltemos
a sã doutrina. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, meu Deus, aqui diante desse estudo bíblico, Senhor, em que o povo do Reino do Norte, o povo de Israel, nos tempos de Oséias, viu pesar a tua mão sobre eles por causa da idolatria que praticavam. Que isso possa entrar com temor no nosso coração. Que nós possamos desabrigar de nosso coração qualquer superstição, qualquer crendice antiga, Senhor, que porventura ainda habita no nosso coração. Aviva os pastores desta nação, Senhor, para que ensine a tua sã doutrina, Senhor, não necessitando usar desses subterfúgios para o ensino e a prática da vida cristã dos teus servos, Senhor. Este grande rebanho que tem o nosso Brasil. Cuida, Senhor, deste povo. Envia profetas, avisa pela tua palavra, doutrinadores, Senhor. Homens, mulheres atentos, vigilantes, Senhor, às tuas verdades, que se imponham nas igrejas evangélicas, Senhor, para que nós possamos praticar verdadeiramente o nosso culto a Ti somente, Senhor, e que a nossa salvação sempre será somente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.